Rádio Conafer. Tudo que o agricultor precisa saber. Saudações a todos e a todas que estão nos ouvindo. Está começando mais um programa da Rádio Conafer. Do meu lado ela, Marjorie Roca. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os agricultores e agricultoras do Brasil. Essa é a Rádio Conafer. Feliz ano novo, Marjorie. Feliz ano novo. Você que esteve ausente no programa passado, como que você tá? Tô bem, voltando com 2021 aí com tudo, vamos lá. Hoje nós teremos um episódio especial, por dois motivos. O primeiro é que nós vamos falar de um projeto pioneiro da Conafer, que vem sendo desenvolvido lá em Aiuruoca, em Minas Gerais. Aiuruoca, terra dos girassóis. Para quem não sabe, através da SEAGRO, que é a Secretaria Nacional de Agroecologia, Políticas Agrárias e Meio Ambiente, existe um lugar chamado Território Livre de Girassóis, um lugar de grande biodiversidade, autônomo e que busca desenvolver a agroecologia de forma sustentável e tecnológica, em harmonia com a natureza e tradições e respeito às ancestralidades. Vale lembrar que lá tem uma aldeia também, né? Uma aldeia indígena. Sim, lá tem uma aldeia indígena. E a SEAGRO, inclusive no final do ano passado, lançou 2 cartilhas com informações importantes sobre alimentação, saúde, a importância da agroecologia e da sustentabilidade no planeta. Como que é o nome dessa cartilha, Marjorie? É Plantando Alimentos, Colhendo Saúde. Quem quiser conferir pode dar uma olhada lá no site, tem todas as cartilhas lá. Qual que é o site da Conafer? conafer.org.br. Para quem também quiser nos ouvir além do Spotify, nós estamos em todas as plataformas do Anchor, estamos no SoundCloud, Google Podcast. Estamos no YouTube, Facebook da Conafer e também no Instagram. E o segundo motivo aqui é que hoje eu recebo um amigo de longa data, que é o Hugo Pizzato. Seja bem-vindo, Hugo. Obrigado por participar, por aceitar vir falar. Bom dia, Hugo. Bom dia, né? Bom dia para vocês também. Feliz ano novo, né? E eu te agradeço o convite que vocês fizeram de vir falar desse trabalho tão importante para a gente recobrar a memória, né? Desses povos e fazer esse trabalho. O Hugo, que é professor, especialista em antropologia e está desenvolvendo esse trabalho com a gente. Também está fazendo direito, né? Bacharel, alcançando esse bacharel em direito. Formado em filosofia, fez pós em... uma especialização em antropologia cultural. E conta pra gente como que foi esse primeiro contato, como que você veio a desenvolver esse trabalho pela Conafer? Então, eu fui convidado para fazer esse trabalho, né? Pelo Titon, daí começo de pandemia e tal, mas eu aceitei fazer, nunca tinha feito um trabalho assim, né? Mesmo na antropologia eu tive contato com, tive as matérias, né, etnologia, etnografia e tal, mas de escrever sobre indígenas eu só tinha leitura mesmo dos clássicos, né, Lévi-Strauss, Marshall Salins, Viveiros de Castro, e fazer esse trabalho enriqueceu muito meu conhecimento e eu pude perceber muitas outras coisas que vão agregar também na minha pesquisa futura, assim. E essa pesquisa é um trabalho antropológico somente com indígenas? Porque gira em torno de Aiuruoca, né? Isso. Então, a princípio eu fui chamado para ver quais indígenas povoavam aquela região antes do período colonial, né? Então, sim, essa pesquisa gira em torno da história indígena, né? E assim, eu fui tentando localizar esses povos, apesar do apagamento histórico na região ser muito grande. E como que foi esse trabalho de busca, de referência, de relatos? Qual que foi a dificuldade? Então, a princípio, por ter começado na pandemia, eu não tive como ir a bibliotecas para fazer a pesquisa e também eu tô em outra cidade, em outro estado, né, bem longe lá da cidade de Aiuruoca, e não pude visitar museus ou conversar com a população, né? Mas eu acho que agora a gente vai fazer a visita lá na cidade e isso já vai dar mais uma
mais uma ajuda no desenvolvimento desse projeto. Você está indo lá para o território de Girassóis esse final de semana, né? Isso. Então, eu comecei a pesquisa procurando sobre a cidade e achei uma tese de doutorado da Mariana Junqueira, que se chama Conflito e Consenso na Serra do Papagaio, que ela vai falar um pouco sobre a região. E daí, quando eu tive contato com esse texto, eu consegui achar outros autores, né? E autores clássicos também da história de Minas Gerais, como o Diego Vasconcelos, Nelson Senna e o Costa Matoso. Mas esses autores, por eles serem mais antigos, assim, eles não têm essa percepção, né, de mundo que a gente tem hoje na antropologia. Então eles são mais pejorativos em relação aos indígenas, né, de tratar como selvagem, como sem razão, e fazer essas leituras com uma linguagem mais colonizada, né? Mas preconceituosa, né? Também. Linguagem colonizada e preconceituosa, isso mesmo. E a partir disso, né, a gente conseguiu localizar essas populações, mas tentando trazer para uma linguagem mais descolonizada, assim. Você acha que isso é uma dificuldade? Chega a ser uma dificuldade na pesquisa ou é algo que é interessante, é bom, Olha, construtivo? Eu penso que é mais complicado para ler, assim, algumas coisas tem muita coisa que é absurdo, assim. Mas como histórico, né, a gente tem que contornar isso, ler de outra forma, interpretar de outra maneira, tentando fazer esse trabalho de tirar esse peso negativo dessas leituras e traduzir, né, para um contexto descolonizado. Logo no começo ele me chamou a atenção, na introdução, que é um estudo que não tem como objetivo se valer dos indígenas como objeto de estudo, pois não são, mas ter a antropologia como ferramenta de análise da história de modo que possamos contornar a história oficial e localizar a história dos originários dessas terras. Fica muito claro ali, logo no começo, que o apagamento das tribos ancestrais tem um valor simbólico e político. Mas nem sempre foi assim. Até um certo momento, os portugueses mantiveram distância de Minas Gerais e consideravam os índios os donos da terra. Em que momento que isso muda? Então, aí são dois problemas, né? O primeiro é que os portugueses eles não deixavam afastado por eles serem bonzinhos, né? Tinha toda uma ideia nessa região que os bandeirantes, os paulistas já entravam lá antes do século XVIII, mas para caçar índios, né, indígenas, eles iam em busca do ouro vermelho, né, e indígenas para administrar. Então eles entravam lá basicamente para escravizar os índios e conseguir mão de obra. Então a partir do momento começaram a descobrir minas de pedras preciosas e ouro, e aí eles começaram a ocupar mais a região, né? Isso depois do século XVIII. E também então eles não estavam muito interessados nas riquezas naturais dessa região num primeiro momento e iam mesmo atrás dos indígenas para poder escravizar e conseguir mão de obra para a colônia. Então, antes eles foram atrás de indígenas, aí descobriram o ouro, atrás do ouro da terra, né? Isso Que etnias que os portugueses encontravam naquela região na época? Então, os autores que a gente encontrou, né, e bem como no mapa etnológico do Brasil, do Kurt Niemandaju, a gente acha os povos botucudos, coroados e o povo puri na região. Então, mas os povos botucudos e os coroados, eles são mais uma determinação generalizada, né? Parece que é um apontamento colonial do europeu sobre esses indígenas, porque eles usavam os botoques, né, tipo de alagadores na boca, no nariz, nas orelhas,
e daí foram apontados como botucudos. E os coroados, eles usavam cabelo como se fosse uma coroa, assim. Dentro desses povos existem mais autodeterminações, né? Só que elas não aparecem tanto na leitura, eles são mais genéricos, assim, apontar esses povos. Então, basicamente é isso, né? São os povos que habitavam aquela região, são o povo Puri, os botucudos e os coroados. Já existia algum tipo de conflito entre esses povos, antes dos portugueses? Sim, sim. Até o próprio nome antigo das minas era as minas dos Cataguases. Isso parece ser fruto de um conflito interno entre os Tremembés do Jaguaribe, que se dividiram, começaram a guerrear em torno da disputa do Vale do Rio Grande, né, que é uma das regiões ali da comarca do Rio das Mortes, a qual a Iuruoca faz parte. E aí o grupo vencedor ficou nessa região e o grupo que perdeu, ele saiu de lá, foi para outro lugar. E aí o grupo que ganhou ficou conhecido como Catuauá, e o grupo que significa gente boa, e o grupo que perdeu ficou conhecido como Pichiauá, significa gente ruim. Mas são exemplos de confrontos que já existiam, né, antes da colonização, mas também tiveram confrontos que foram manipulações, assim, tipo, falar que existe um indígena bom e um indígena ruim, isso foi obra da colonização, né? A gente tem aí o desenvolvimento da ideia do Tupi contra o Tapuia, né? Às vezes parece de maneira divergente, às vezes. Mas o primeiro simbolizava o índio que, nos livros que a gente leu, eles chamam de índio manso, índio que pode ser colonizado, e os segundos, né, os Tapauí, eles já são os índios, os selvagens, os brabos, que resistem a essa forma de colonização, inclusive lutando com os indígenas que já estão sendo administrados. Né? Esses seriam, abre aspas, índios maus. Esses são os selvagens mesmo, né? São os índios que comem gente, são os indígenas que, né, estão lutando contra a sua própria repressão e a invasão das suas terras. Né? A colonização, nesse período, ela funcionava de uma maneira, né? Você entrava nessas terras e você podia ganhar terras, né? Então, alguns negros e indígenas entravam também nas bandeiradas para tentar ganhar alguma coisa. Só que essas pessoas, né, esses que não eram brancos, que faziam essas entradas, eles geralmente não conseguiam nada. Porque para você ganhar a terra, Sesmaria, nesse período, você tinha que ter um forte poder econômico para poder plantar e ter mão de obra escrava para poder ajudar na terra, assim. Então, as terras eram dadas para quem tinha esse poder. Existiu uma exceção que eles davam terras também para algumas famílias grandes, né, que não tinham dinheiro, mas que se uniam e faziam multirões para conseguir plantar e fazer os trabalhos da lavoura e cuidar dos animais também. Quase uma cooperativa. Então, até hoje eu acho que na cidade de Iuruoca tem esses multirões, assim, que as pessoas se ajudam. Mas não era todo mundo que conseguia terra. Para conseguir terra, você tinha que conseguir se organizar para isso, né? Outro ponto também é que, como muitos índios eram escravizados nessa época, então eles, antes, né, como eu tinha falado, que eles entravam, eles não tinham dominado a região ainda, mas eles entravam na região ali do sul de Minas, da Serra da Mantiqueira, escravizavam os índios e levavam eles para trabalhar em São Paulo nas lavouras. Daí, quando eles começaram a fazer essas entradas já de colonização, muitos dos indígenas que habitavam aquela região, eles entravam nessas bandeiras e eles fugiam daí dos senhores que escravizavam os índios
e voltavam para as matas. Então tem esse porém também. Eles ajudavam como uma estratégia de fugir. Tem até histórias e relatos. Tem histórias também de indígenas que aprenderam a usar aprenderam a falar como branco e pegaram. Tem uma história, eu não lembro, eu acho que era um tupinambá, né, que não é da região ali, mas foi uma história que estava na literatura, que ele é catequizado, ele aprende a ler, a escrever. Aí ele pega um monte de papel, leva lá para a terra dele, mostra para os indígenas e fala que os brancos vão lá e vão matar todo mundo. Aí ele causa uma revolta nos indígenas e eles se rebelam contra os catequistas e tudo mais, né? Então essa é mais uma maneira aí da gente ver como que essa estratégia indígena de se manter indígena, né? Tanto mantendo sua vida, tentando manter sua tradição, ou se rebelando mesmo. Inclusive, as bandeiras e as entradas aconteciam contrários à coroa, né? Isso. Teve um momento que a colônia proibiu as entradas no sertão. Por quê? Porque existia um caminho, né, que ligava Minas a São Paulo. E aí a coroa podia fiscalizar esse caminho. A partir do momento, as pessoas começaram a seguir outros caminhos, tentando entrar nas terras indígenas para fazer contrabando ou não pagar os quintos à coroa. E aí é muito interessante você ver que até esse momento você tinha a ideia que o indígena ele era miserável, assim, né? Era a ideia que eles passavam, que ele não tinha como fazer uma resistência à coroa. Aí quando eles percebem que as pessoas estão desviando verba que eles tinham de pagar para a coroa, esse discurso muda. Os índios que habitavam a região ali, eles passam a ser, como a gente tinha falado, né, os selvagens, os canibais, os antropófagos, né? E aí isso é uma maneira de evitar com que as pessoas entrassem nas matas e não pagassem, né, os seus dividendos à coroa. Então, e aí eles proíbem as entradas nessas matas e também colocam essa ideia de que o indígena é um selvagem canibal, né, e que você tem que ficar longe. Você está fazendo um estudo bem aprofundado, né, da cultura indígena e tem muita história. Eu tô até mais calada hoje porque história é muito legal, né? Tipo, a gente entende pela história por que as coisas acontecem como elas acontecem hoje. Mas atualmente, assim, em Airuoca, você sabe dizer quais são as etnias que ainda estão presentes? Porque tem uma etnia que está presente no território Livre de Gerações, né, da Conafer, mas deve ter outras, né? Quais são as outras etnias presentes nesse território? Então, essa é uma parte da pesquisa que a gente não chegou ainda, né? Que tem que ir lá, tem que conversar com o povo para ver, né? Tem que andar, tem que fazer o trabalho de campo que, por causa da pandemia e alguns outros problemas, a gente não conseguiu chegar nessa parte ainda. Mas você já ouviu falar de outras etnias que tem por lá? Então, pelo que a Jéssica é quem está lá na terra Seagro, indígena, né? A Jéssica da Seagro. Isso. Ela me falou que tem, com ela lá tem várias etnias, né? Agora eu não me lembro o nome, mas eu sei que eu acho que tem Machacali e tem mais outras 4 ou 3 com ela lá. Só que eu não vou lembrar de cabeça assim. E falando ainda sobre Aiuruoca, como que se deu o nome da cidade? Qual que é o motivo, o significado? Então, essa aí é uma história que mostra como os bandeirantes se valiam da cultura indígena. Porque a Aiuruoca, ela identifica etimologicamente a Casa dos Papagaios, que era uma região que tinha muitas aves e tal. Só que é um nome indígena, né? Vem da linguagem indígena. Então, se refere à morada dos papagaios e aos gentios, né? Que gentios é um outro nome que eles têm para
chamar os indígenas. Só que aí vem daquela mistura bíblica, né? Eles chamavam quem não era cristão de gentil. Então o nome esse nome ele vem dessa ideia de que os paulistas eles se valiam dessa língua geral, que eles aprendiam muito com os indígenas, né? Tanto a sobreviver nas matas, quanto a sua própria cultura, né? E então esse nome ele demonstra isso, como o europeu, o explorador, né? O assassino, o senhor de escravos, ele se apropriava da cultura indígena para se expressar ou tentar achar um outro lugar assim naquele mundo colonial, né? Porque o Bandeirantes ele não era tão civilizado, mas ele também não era tão selvagem, ele ficava no meio disso, né? Mas era sempre um assassino em si, né? Isso é interessante porque esse material, pelo que eu tô entendendo, é um material novo, né? Tem material sobre indígenas de outras épocas também, mas especificamente sobre aquela região é algo que você está construindo agora. E esse tipo de material ajuda muito na hora de, por exemplo, reclamar um território, não é? Sim, sim, né? Essa pesquisa é fundamental, porque até o último indígena morrer, o território é deles, né? Isso é o que está na Constituição, pelo menos. Uhum. Mas é fundamental descobrir quem habitava aquela terra originariamente para devolver, né? Uhum. Devolver essa terra a esses povos, porque o Brasil é um imenso território indígena, né? Não só o Brasil, como todas as Américas. Uhum. E vai entrar na sua pesquisa também as condições que esses indígenas vivem atualmente na cidade, né? Sim, com certeza. Isso é uma das coisas que eu quero desenvolver ainda e vai ser possível, a partir dessa viagem aí, fazer mais descobertas dos indígenas que habitam lá e tudo mais. Ah, que massa. Que massa, que massa. Legal, cara. Aproveite essa viagem. Aproveita mesmo. Aproveita mesmo. Você vai entrar em contato com todo mundo que você quer pesquisar e perguntar do jeito que você falou anteriormente, né? Isso. E eu acho importante ressaltar aqui que não é não é tomar o indígena como objeto da minha pesquisa, né? É a história, porque a antropologia por muito tempo ela fez isso, né? Ela pegava os nativos, pegava os crânios, media, daí e colaborava com essas ideias eurocêntricas, né? Uhum. Então hoje a antropologia ela está mudando de rumo, né? Ela tem não uma tá outra mais perspectiva. Isso ter outra perspectiva de não tomar mais o nativo como objeto, mas como um debatedor, um teórico prático, né, do saber. É que a pesquisa também hoje em dia serve para outros propósitos, né? Isso. Antigamente ela servia para validar algumas coisas. Agora a gente está precisando dela para outras coisas, para construir coisas. Desde quando que vem acontecendo esse movimento de reescrever ou de reencontrar a história indígena? Então, eu acho que, pelo menos na história da antropologia, isso acontece desde tardiamente, né? Desde a década de 20, assim, com os antropólogos que foram a campo, que são o Malinowski e o Franz Boas. Que até os dois eles tinham essa ideia de raça degenerada, evolução cultural, e tentavam explicar as divergências culturais desse modo, né? Algumas raças são diferentes porque elas evoluíram, outras porque elas não evoluíram ou pior, degeneraram. E a partir desse movimento, né, com o Franz Boas principalmente, até Franz Boas a gente tem essa ideia de cultura única, homogênea. E a partir dele a gente tem a ideia de culturas diversas. E agora depois que eu fiz minha especialização em antropologia, eu tive contato com outros antropólogos, porque eu queria fazer essa interação entre filosofia e antropologia. E acabei encontrando nessas minhas leituras o Eduardo Viveiros de Castro, que ele é responsável pelo perspectivismo, né, aqui no Brasil pelo menos. E ele acrescentou muito nas minhas leituras sobre isso. E a ideia principal, né, que ele constrói a partir de Lévi-Strauss
é que os indígenas têm que a partir dos indígenas a gente pode ter um contrapensamento, né? Contra esse pensamento colonial, porque o colonialismo ele não pega só a parte do território, né? Ele não toma só o território, ele toma tudo, o corpo, os aspectos epistemológicos, ontológicos, e ele destrói, assim. Então, a partir dessas leituras de autores como Viveiros de Castro, como Lévi-Strauss, a gente pode recuperar essa ideia do pensamento indígena, dessa que eles vão chamar de contra-filosofia radical, né? Que é entender que o indígena ele também tem seus modos de fazer, não só o indígena, né? Outros povos, que eles têm esses modos de fazer sua epistemologia, sua ontologia e etc. Então, acho que isso é fundamentalmente importante para a gente hoje, né? Porque a gente pode rever tudo. Não que a gente deva fazer isso, né? Porque os indígenas não devem nada a gente, né? A gente que deve a eles, por outro lado. Mas pode nos ajudar a pensar outros conceitos, né? Bacana. Isso, até o último capítulo que eu estou trabalhando vai nessa ideia, né? Eu encontrei nessa pesquisa uma autora indígena do povo Puri, lá da Serra da Mantiqueira, que é a Aline Rochedo, da Pachamama. Ela é do povo Puri e ela escreve um livro que é Boacé Uxô. Acho que é assim que se pronuncia. Mas ela faz essa contra-história, né? Ela tenta contornar, ela consegue contornar a história colonial, botando as perspectivas do povo Puri, né? Daí ela explica que os girassóis são sagrados para o povo Puri, bem como os pinheiros, né? As araucárias. E ela vai contando a história do povo dela nesse livro e é lá próximo, né? Na Serra da Mantiqueira. Isso foi muito importante também para mim encontrar um indígena falando da sua própria história que até o momento eu não tinha encontrado, né? E foi importante botar isso no texto também para buscar esse outro ponto de vista que ainda não foi colonizado, né? E espero que não seja. Uhum. Você tem algum prazo assim para essa pesquisa ou ela está em aberto? Tem uma data de lançamento, de postagem? Então, acho que assim que eu fizer a viagem, eu já termino a pesquisa, assim, só falta isso. Ter o contato real, né, com a cidade, Isso. com o povo, com os povos, né, que vêm por lá. Isso Quais mesmo. são suas expectativas? O que você espera encontrar lá? O que você espera... Eu espero encontrar uma outra história, né, que não tenha passado pelo esse viés colonizado já. Conversar com as pessoas e realmente ver quais povos estão lá, quais se dispersaram e tudo mais, né? Até porque muito das etnias elas não foram extintas, né? Elas se dispersaram e se movimentaram. Essa ideia, como eu já tinha falado, né? Pensar que um indígena foi exterminado é muito pertinente a quem domina o Brasil, né? Porque se os donos da terra morreram, a terra não tem dono. Então isso é uma ideia, né? Porque na verdade os povos indígenas eles teve todo um processo de miscigenação, de sair da terra, mas continuar vivo, né? E tentando voltar para essa terra. Mas isso faz parte desse apagamento histórico, né? Tentar dissolver as raças é um projeto colonizador, né? Não é à toa que os europeus, alguns europeus que não tinham caravelas, né? Eles iam para o Brasil justamente para fazer esse processo de branquear a raça e fazer esse apagamento dessas populações outras, né? Uhum. Então é muito importante refletir que os indígenas não foram extintos, eles estão aí e estão tentando retomar o que é deles. Resistindo. Também você falou pesquisar as que resistiram, as que ainda existem, né? As que migraram, mas também tem as que
foram para aquele território com o passar dos anos, exatamente fugindo de outros territórios e outras coisas, né? Isso. Eu acho que... Não, eu acho que brevemente é isso, né? Talvez eu tenha cometido algum equívoco aqui, já peço desculpa, mas conforme a gente vai falando, né? A gente vai criando as ideias na nossa cabeça, algumas coisas podem escapar ou algumas coisas podem sair demais, né? Não, que isso. Qualquer coisa a gente coloca lá na descrição. Ok. E é isso. Hugo, esse trabalho ainda ele não está disponível, né? Não. Então, quando estiver disponível, qual que são suas redes sociais? Quer deixar seu contato aí? Bom, minhas redes sociais eu tenho uma memória muito ruim, assim, né? Não, mas com certeza vai ser publicado lá no site da Conafer. No Sim, será publicado no site da Conafer. Beleza. No site e nas redes sociais, né? Claro. Lembrar. E o Hugo @ConaferBR no Twitter, no Instagram, TV Conafer no YouTube e também tem Conafer Brasil no Facebook. O Hugo, quando voltar, também vai voltar aqui, gravar outro podcast e terminar de contar pra gente. Combinado? Vai contar o que combinado. aconteceu lá em Airuoca. Pode deixar. É isso, Hugo. Muito obrigado por participar, por aceitar vir aqui. Uma boa viagem, um bom trabalho pra você lá. Uma boa pesquisa. E, Marjorie, É isso mesmo. estamos nos encerrando. Quer deixar algum recado? É isso mesmo. Eu também desejo a mesma coisa, porque 2021 aí, ó, pra você vai ser um ano muito interessante. Muito interessante. E eu espero que a gente tenha contato com essa pesquisa novamente, porque é uma pesquisa, como eu disse, importante e acredito que ela vai servir bastante para a Conafer também. E o pessoal não deixa de acompanhar também o trabalho da Seagro, que acontece lá em Airuoca. Sim, no Território Livre Girassóis. Território Livre Girassóis. É isso, obrigado a todos que ouviram. Até o próximo final de semana. Conafer. É tempo de crescer.